Dessa vez eu vou escrever as coisas aqui para que fique registrado depois, que só falando às vezes a gente esquece. Verdadeiro, pois energia mecânica é a soma das energias fundamentais, ou seja, cinética e potencial, que termodinamicamente recebe outros nomes. Bem, e aí, o que você acha agora da B? Da B, foi aquilo que você disse, né? A temperatura, dependendo de quanto for o valor da temperatura, pode variar. Se a temperatura for maior, vai ser maior a energia. A energia interna do sistema pode variar devido ao aumento ou uma... perfeito. E de modo geral a gente trabalha com a variação da energia interna mesmo. Tá? Então sim, é verdade. Ah. Então vou escrever aqui B. Sim, pois a energia interna depende da temperatura. Se ela muda, a energia também muda. C. A energia interna de um sistema depende só da quantidade de matéria que o constitui. E aí, que absurdo é esse? Me fala. Se a energia interna de um sistema depende só da quantidade. Não, depende da. Como é que é? Das partículas do sistema. A energia interna... Não, mas é justamente isso que ele está afirmando. A Ué, energia interna do sistema depende só da quantidade de matéria. Ele depende só da quantidade de matéria? Ou tem alguma outra coisa que altera a energia interna do sistema? A gente acabou de falar sobre isso. eu julgava que seria o que também é importante é o número de partículas que tem no sistema. Não, a temperatura. Temperatura? Velho, a gente acabou de falar. Não, sim, ok, mas. Que memória de peixe é essa, mano? Você acabou de falar. Pô, você falou assim. O professor acabou de dizer que a energia interna depende da temperatura. Então, por isso que a B é verdadeira. E agora a C está dizendo que a energia interna depende só da matéria. Então tá errado. Porque tu acabou de afirmar que ela depende da temperatura. Mas eu aprendi, tipo, ok, você me ensinou esse método agora, mas eu também aprendi que se, por exemplo, a gente tem dois objetos. Uhum. Um, um é mais pesado, eu tenho um pesado, eu tenho um menos pesado. Independente da temperatura, o que for mais pesado tem mais energia, foi isso? Eu não lembro se foi esse o exemplo que o professor deu. Só que tem mais energia porque tem mais partícula no sistema dele. Bem, tem que cuidar. De fato, pode, mas, cara, tu tá trocando os termos. A energia interna pode depender da quantidade de matéria. Beleza, não tem problema. Só que ela não depende só da quantidade de matéria. E é isso que a afirmação C está dizendo. Ó a C aqui, ó. Depende só da quantidade de matéria. E a energia interna depende de outras coisas, por exemplo, a temperatura. Foi o que tu falou agora há pouco. Tá entendendo o problema da C? Tô entendendo. Então tu percebeu que a C é falsa, né? Porque ela não Sim, depende sim. só da quantidade de matéria. Tudo bem, pode depender. O que você falou aí é verdade. Só que ela vai depender também da temperatura. Beleza? Beleza. Então, C, mesma coisa. C depende também da temperatura. Por exemplo, pode depender de outras coisas. Por exemplo, o meio que está, ou por exemplo, a característica das partículas. Se tu estiver trabalhando com gás e o gás for diatômico, por exemplo, um gás de ozônio, ou um poliatômico, ou qualquer coisa que seja, a energia interna também é diferente. Quando dois corpos Um, dois. a temperaturas diferentes são postos em contato, a passagem de temperatura entre eles. E aí, o que você acha dessa afirmação? Com dois corpos a temperaturas diferentes são postos em contato, só passar a temperatura entre eles. Sim, né? Se eu Bem, tenho, se eu se você. tenho um quente, eu tenho um frio, Uhum. o quente vai passar a energia dele pro frio para deixar os dois A mesma temperatura, a mesma eventualmente, né? temperatura, né? Se a gente tivesse também, tipo, numa caixa que isolasse a temperatura também. Tivesse só os dois ali. Então, você falou certo e por isso que a afirmação do enunciado está errada. Você falou com as palavras certas. Você falou passa energia de um para o outro. Você falou isso, lembra? Você acabou de Uhum. falar isso. Troca energia. Muito bem, tá certíssimo. Só que ali não está escrito troca energia.
Está escrito a passagem de temperaturas. E isso não existe. Passar temperatura não existe. O que passa é energia. Ok? Ah, ok. Então a energia no mais quente vai para o mais frio e a energia, não a temperatura, né? Exato. Então existe a troca, perfeito. Essa é a lei zero da termodinâmica, mas o que passa é energia, não temperatura. Tá, ok. Vou escrever aqui. Sim, a troca de energia. O que altera a temperatura. Mas não existe troca de temperatura. Tudo bem. Dá com os detalhezinhos, né? Parece um detalhe bobo, mas não é tão bobo assim. Vamos ver a próxima. Onde estás? Donde estás? Tá 4. Aí, dê uma pensadinha e me diga. Temperatura é uma. Esse meu livro faz isso bastante, tenho quase certeza que tá. Meu livro escreve coisas aqui e depois escreve coisas ali também. Temperatura. Tipo, deve ter alguma coisa relacionada à temperatura aí, aqui também. Aqui, ó. A temperatura é uma propriedade que se relaciona com sensações de quente e frio são subjetivas. Temperatura, então, tipo, a temperatura é uma propriedade que determina um sistema. Não, se um sistema está ou não em término com os outros. Ah, isso é essa palavra, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio térmico. Isso, equilíbrio térmico, isso mesmo. Tá, Boa, ok. muito boa. Equilíbrio térmico é o segredo, é uma lei da natureza, o equilíbrio térmico. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. E aí, o que tu achas da próxima? O sistema está em equilíbrio. É equilíbrio térmico, né? Acabou de colocar isso. O sistema está em equilíbrio térmico com a sua vizinhança quando. Temperatura é a mesma? O É equilíbrio se o, térmico é quando é verdade, é isso aí. Quando a temperatura é quando, igual, tem equilíbrio térmico, quando a nada muda. temperatura é igual, é equilíbrio térmico, então é o Não contrário. existe motivação do calor ser trocado, né? O calor vai trocar para quê? Se já está tudo igual, né? Quando dois corpos em contato, né? Quando dois corpos em contato através de uma parede condutora se encontram em equilíbrio térmico, há sempre alguma ser transferida de um para o outro. Energia? Que estranho. Ah, sim, 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 isso é verdade. Isso acontece por um motivo muito louco. Quando tu tens uma situação como essa, né? Vamos imaginar aqui, tens dois tanques, né, com gás, por exemplo, e existe ali uma parede onde o processo vai acontecer, né, a troca. Muito bem. Mas os gases estão à mesma temperatura, vamos dizer assim. 20 graus para os dois. Tá a 20 graus aí. Quando tu põe o termômetro, ele mede lá 20 graus. Aqui também. Beleza? Então, supostamente não há troca de energia, porque a temperatura é a mesma. Mas o que acontece é o seguinte: tem várias partículas aqui. Algumas estão mais rápidas, algumas não estão tão rápidas assim. Algumas partículas são mais energéticas que as outras. Na média, a energia delas causa essa temperatura de 20, mas tem umas super energéticas, velocidade altíssima. Tem outras com velocidade bem baixinha. Portanto, o que vai acontecer é, quando uma, vamos dizer assim, com pouca velocidade, encontra aqui uma com muita velocidade, é uma troca de calor, uma troca de energia, né? Só que é uma troca de energia que faz o sistema permanecer constante, porque troca de um para o outro. Só que vai compensar aquela que estava mais rápida aqui, compensa aquela que não estava tão rápida aqui. Uhum. Entende? Então isso vai se, na média, vai ficando igual. Entende o que eu quero dizer? Acho que sim, acho que sim. É aquele Beleza. negócio do
um vai compensar o outro. Tipo, se um Exato, tivesse mais quente, o outro estiver mais frio, eles vão exato. entrar ok, Por na exemplo, temperatura ó, sabe menos uma 2. coisa que explica bem isso aqui? Você já parou para pensar por que que a roupa seca no varal? Porque supostamente a roupa secaria quando a água evaporasse, certo? É isso que acontece na Sim. prática, senão a água continuaria ali. Não cai toda pro chão. Mas como é que a água evapora se o ambiente não está a 100 graus Celsius? Já parou para pensar nisso? Ah, nunca parei pra pensar nisso. É verdade. Supostamente a água evapora só a 100 graus Celsius, né? Sim. Beleza. Mas é que na realidade, o que acontece é que na média, vamos dizer assim, quando você tem uma roupa molhada lá, a água tá, sei lá, 20 graus, né? Temperatura média da água. A maioria das partículas, então, está aqui perto de T igual a 20 graus. Isso aqui é um gráfico de frequência, tá? Vamos dizer assim. Vamos dizer que metade delas, 50% delas aqui, está nessa temperatura. Só que vai ter umas partículas aqui para esse canto aqui da curva bem devagarinhas. Ou seja, com a temperatura. Elas estariam numa temperatura bem baixinha. Na verdade, aqui é a velocidade delas, né? Elas sozinhas, estariam com uma temperaturazinha de 5 graus. Enquanto outras estariam aqui com uma temperatura de 95 graus, percebe? Uhum. Na média, todo mundo somado dá 20. Só que daí o que, que acontece? Como essa aqui está uma temperatura de 95 graus, bate um solzinho, elas recebem energia suficiente para evaporar e sair fora. Ou bate um vento, também joga energia nelas para sair fora, entendeu? Para evaporar. Então, aos poucos, essa curva vai achatando. Lembra aqueles babaca lá na época da pandemia dizendo para achatar a curva? Era isso que estava acontecendo. Até que a roupa seca, entendeu? Até que já não tem mais água ali, foi tudo evaporado. Beleza? Ô, Famoso, pode explicar de novo mais uma vez? Não consegui entender, não ficou claro pra mim. Não sei mais como falar, velho. Não, pode só repetir só o que você disse, eu só... Ó, vamos pensar assim, tu tá com uma roupa cheia de água, ela tem que Sim. secar, beleza? O ambiente tá ali aos seus 30 graus, a roupa tá ali com uma aguinha 20 graus, Uhum. média, né? Mas mesmo assim tu sabe que vai passar um tempo e a roupa vai secar. Vai. Apesar de tu saber que o dia não vai chegar a 100 graus Celsius. Por que que isso acontece? Porque dentro da roupa, né, imagina aqui que é a distribuição das velocidades da água dentro da roupa, das partículas de água dentro da roupa. Uhum. A maioria das partículas vai estar ali a 20 graus, a velocidade média. Só que vai ter umas partículas aqui, por exemplo, Uhum. esse é um gráfico que descreve a velocidade dela. Então, tem muitas muito devagar, algumas aqui a velocidade média e muitas muito rápidas. Sim. Então, o que vai acontecer é que tem umas muito devagar e umas muito rápidas. Daí o que, que acontece? Quando tem ali muito rápidas, qualquer solzinho que bater nelas, a energia do sol, ou o ventinho que empurra elas, vai jogar essas partículas muito rápidas para fora da roupa. E a roupa vai começar a secar. A roupa não seca toda de uma vez, né? Ela seca aos poucos. Sim. Então as partículas vão saindo, as mais rápidas vão saindo. E a curva vai ficando na prática mais achatada. Cada vez mais localizado aqui perto da temperatura média. É o momento que seca completamente. No momento que seca completamente, beleza. Tá, e Exatamente isso. essas mais rápidas, essas devagar são totalmente aleatórias, né? Totalmente aleatórias, isso mesmo. Mas na média, veja só, porque isso aqui não é simétrico, na média é a Sim. mesma coisa. A mesma quantidade de rápida tem de devagar, sacou? Entendi. É por isso que quando rolar aqui o gásinho, vai ter a devagar e a rápida. Elas vão trocar energia. Só que depois vai vir uma rápida daqui e uma devagarzinha daqui, sacou? Então troca energia, só que na média fica a mesma coisa. Entendi. A ideia é essa. Tá, e se... Beleza, eu tô com roupa molhada. E eu tô... Pegar, tipo, agora primavera. Que não tá tão calor. Não, tá calor, mas tipo, no início da primavera não tava tão calor. Ela tava um pouco nublado, mas tava tipo 24 graus, 23 graus. Não Uhum. bate sol. É a mesma coisa. Isso, exatamente. Só que quando eu estendo a roupa assim, ela vai ficar molhada por mais tempo do que ficava antes. Tipo, no sol. Aí vai só Exato, depender. exato. Aí só depende porque a temperatura tá mais próxima de 20. Exato. Quanto maior a temperatura, mais energia vai receber para isso, beleza? Beleza, beleza. Ah,
Hum, Bem, então vamos para a próxima. Bora. E massa isso, né? A gente vê a coisa acontecer o dia inteiro e não percebe. E é por causa dessa parada aí. É por causa da característica microscópica. Se a gente pensar só nessas coisas macroscópicas, temperatura é uma medida macroscópica. Na prática, a temperatura é uma média. Né? Uhum. Beleza? Então vamos Beleza. para a próxima aqui. Deixa eu pegar. A Cadê? 5, né? Cadê? 5. Ah, sim, sim, é 5. E aí, o que Colocou-se que uma tá rolando esfera nessa de parada? ferro a temperatura de 40 graus Celsius entre um gobelet com água a temperatura de 15 graus Celsius. Introduz de imediato ao gobelet com a esfera completamente mergulhada na água, tipo uma caixa térmica. Em termos energéticos, o que vai acontecer dentro da caixa? Gobeli? Que merda é um Gobeli? É um gobelet, é um. Como é que vocês falam no Brasil? Nossa, eu lembro. Nossa, isso. Não tem ideia do que seja um É Gobelé, um meu parceiro. gobelet, é um gobelet, é um gobelet. Sabe? Não, Não sabe como é um gobelet? não. É, olha aí embaixo. Vê na 6 tem imagem deles aí. Na 6? Deixa eu dar uma Na 6, na olhadinha. 6. Ah, isso aqui é um recipiente. Um recipiente. Só que é um recipiente mais de químico, assim, né? Coisa de fazer medida científica. Aham. Aí no Brasil, acho que se não me engano, chamam de gobelet e aqui eles chamam de gobelé. Uhum. Tá. Termos energéticos, qualquer coisa dentro da caixa. Termos energéticos, essa esfera de ferro aí vai passar a energia dela para pro recipiente de água. A energia, né? Então, vai. Vai passar a energia dela pro recipiente de água. Isso aí. Bem, vamos ver Tá. aqui. O que significa dizer, em termos energéticos, vai ocorrer dentro da caixa. Ah, dentro da caixa. Eu quero ser bem preciso aqui no que eu vou falar para você. Mas caixa? Que caixa? Caixa térmica. Isso no. Completamente mergulhado na água dentro de uma caixa térmica. O que é uma caixa térmica? Uma caixa que não deixa passar calor para fora, é isso? Talvez como Que se vai, fosse um. tipo, isolado, né? Um negócio para É, isolar, assim. Uma tipo garrafa uma térmica, por exemplo. garrafa térmica, é. Isso. Então, o que vai acontecer é que vai haver trocas de energia entre a água e entre a esfera de ferro até que elas vão entrar em equilíbrio, né? Só que vai ser só entre elas, né? Elas eventualmente vão ficar à mesma temperatura. Não vai sair nada para fora. Não é isso? Uhum. Beleza, essa é a 1. E a 2, tu respondeu o quê mesmo? A dois, o que significa? Ainda não respondi, né? O que significa dizer que a caixa é tecnicamente, não, termicamente isolada? Não, é que não vai permitir que a energia, né, o calor de dentro não vá para fora na vizinhança. Uhum. Tá. Compare a energia do sistema esfera mais gobelet com água antes de entrar em contato e depois de estar em contato na água tecnicamente isolada. E aí, meu caro? Compare a energia do sistema esfera mais gobelet com água antes de entrar em contato e depois de estar em. Pô, a energia. Pô, a energia se mantém, né? A energia não vai mudar. Ah, é? Não vai mudar. Não muda, continua a mesma, só vai, vamos dizer assim, trocar de um objeto para o outro, Ela né? vai Mas. só, ela vai só se movimentar, ela vai sair da esfera de ferro e vai para a água. Uhum, Então a energia se mantém. uhum. Indica a lei que se baseou para responder essa questão anterior. Pô,
Eu sei a resposta Se ele está dessa falando questão. de lei da termodinâmica, né, é uma coisa. Você quer falar de lei da física de um modo geral, assim, né? Mas a lei da termodinâmica, eu vou te falar, não precisa saber, né? Tá começando o assunto agora, é lei zero, tá? Lei zero. Aham, lei zero. É a lei zero, não é nem a primeira lei, é a lei zero. Lei zero, mas a lei zero é o quê? A lei zero é a lei zero, é a lei que diz que os objetos eles querem ficar na mesma temperatura. Tá. É a lei da indica a lei que vai se basear. É a Então lei eu zero. falei que. A lei zero Ah, a lei termodinâmica. zero é. Isso. Ah, ok. Então a lei zero é a lei que representa. Não que representa, mas é a lei que diz que os objetos querem manter a mesma temperatura, é isso? Isso. Objetos em contato sempre querem entrar em equilíbrio térmico. Você pode ser mais preciso dessa forma. Tá. E equilíbrio térmico é ter a mesma temperatura, isso mesmo. Ah, sim, né? Uhum. Só isso, essa, né? Só isso, é, agora é assim já. Tá, dá um segundo aqui. Deixa eu pegar. Agora é a 6. Isso é um Gobelin, então, que doido. E aí? Energia interna da água no Gobelin é igual a B. Hã? Não consigo ver, tá ruim de ver. Na figura está representado 4 gobelés com água, a temperatura ambiente. Primeiro, de água, 6 gramas de água, céu com 200 gramas de água, quarto com 300 gramas de água. Ele só falou, vamos dizer assim, a massa, né? Eu não tô sabendo nada ali de outra coisa. Sim, ele só falou a massa, mas eu acho que tem bastante a ver, né? Que nem que é a energia interna, que quanto maior for as partículas do sistema, maior vai ser a energia interna. É só o que a gente precisa, né? A energia interna da água no gobelé A é igual a B, C e D. Não porque a energia, porque ó, B, C e D não tem a mesma quantidade de matéria ali, né? Não tem a mesma quantidade de massa. Não, mas não tem nada a ver isso, mano. Só se, tipo, bem, eu não li bem o enunciado. A temperatura. Ah, sim, 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 então sim. Porque a temperatura é a mesma, né? Então, como tu tens um recipiente com mais massa que o outro, tu pode afirmar que a energia interna é maior num do que no outro, né? Sim. Ah, A beleza. energia interna da água no gobelé A é igual a energia do gobelé C. Nossa, são diferentes, né? 200, Diferente. 300. Tem menos, né? Um do que no outro, então a energia interna é Sim, menor também. sim, sim. A temperatura da água do gobelé B é superior da que a do gobelé B é superior do que a do gobelé D é superior do gobelé A. Não, a temperatura não é, porque a temperatura é ambiente, tá? A temperatura é igual em todas. Isso. Dependendo da massa, a temperatura vai ser a mesma. Só que existe uma coisa meio interessante aqui. Digamos que tu quisesse mudar a temperatura do D e do C, Uhum, por exemplo. Ia ser mais fácil mudar a temperatura do C. Porque como a massa é menor, precisa de menos energia para aumentar a temperatura da massa como um todo, percebe? sim. Isso é bem óbvio no dia a dia, né? Quando a gente quer descongelar alguma coisa, por exemplo. Mas não é tão óbvio quando a gente está fazendo as contas, porque a massa não aparece diretamente nas equações. Bem curioso isso. Muito bem, meu caro. A água dos 4 gobelés, como é. A água dos 4 gobelés, como está a mesma temperatura, tem a mesma energia interna. Não, porque tem gobelé aí que a massa é maior.
em alguns. A água dos quatro gobelés, como tem a mesma energia interna. Não, já tá errado também. Ué, vai ser a B, né? A energia interna da água do gobelé A é igual a da água do gobelé C. Que são, os dois têm a mesma massa, então tem a mesma energia interna. Isso. Tá ok. A 7. Quando começa a encher de opção parecida, enche o saco, né? A gente fica até meio perdido. Não, mas essa foi até um pouco mais fácil por causa dessa D e dessa E aqui, que são Sim, obviamente as fáceis de tirar das escolhas múltiplas. foi razoável. Se ficar atento ali, já era. Vamos fazer a 7. Deixa eu pegar a 7 aqui. Tabela encontra algumas temperaturas em Kelvin e em graus Celsius. Complete a tabela no caderno diário com os valores em falta. Já tem uma equação para isso, né? É T igual a θ mais 273,15. Para escolher o valor do 1. Rapaz, tô 6. precisando do banheiro. Me dá só um instante, tá? Tá, tá.
E aí, senhor? Algo E aí? feito? Feito. Tá feito? Tá feito? O primeiro dá 327 Kelvin. Aham. O segundo deu 173 Celsius. Uhum. E o terceiro deu 193 Kelvin. É, aquela história, né? Pra passar de Celsius pra Kelvin é só tu somar 273, né? Sim. No problem with this. Vamos pro próximo. 8. Por aqui. Deixa eu salvar aqui. A figura na qual podemos ver dois blocos de cobre. Os dois são de cobre? A e B, temperaturas diferentes, foram postos em contato. A energia interna do bloco A superior à energia interna do bloco B. E aí, o que você acha dessa afirmação? No mínimo estranha. Energia interna do bloco A superior que a energia interna do bloco B. Sim, porque a do bloco A é 600 gramas e a do bloco B é 400 gramas. Sim, mas tu não pode esquecer da temperatura, velho. Temperatura também é importante aqui, tá? Mas tá falando. A energia interna, de novo, não depende só da Tá massa. bom, Por mas sinal, ok, mas do A também é temperatura isso. maior do que a do B. É que tu tem que associar. Eu não sei porque o teu professor fez tu associar a energia interna com massa. De modo geral, a gente nem leva em conta a massa quando vai falar de energia interna. São em casos bem específicos. A energia interna ela depende diretamente da temperatura. Tá bom? Tá. B. A energia interna dos dois blocos em contato quando termina a transferência de energia é igual. E aí? Energia interna dos blocos. Não, falso. Falso, por quê? Ah, não, pera aí. A energia interna dos dois blocos em contato quando terminar a transferência de energia, então os dois vão ter a mesma temperatura. Isso. Então é igual, é verdadeiro. Tá, e você não fez uso daquilo que seu professor te falou. A massa do bloco A continua maior que a do bloco Continua. B. Só a temperatura que vai ser igual. Portanto, o Ah, tá bloco bom. A vai ter. Então é como se fosse aquele exemplo. A temperatura continua. É a mesma coisa, só que por um você ter uma massa maior que o outro, esse vai ter uma energia interna maior. Exatamente. Tá, ok. Beleza. C. Quando termina a transferência de energia entre os dois blocos, esses ficam à mesma temperatura. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. É a lei zero da termodinâmica. Tudo tende a ficar à mesma temperatura. Isso aí até é uma das leis que propõe o fim do universo. O Big Rip. O universo vai expandir tanto e o processo de transferência de energia também vai se dar num espaço infinito. E daí vai acabar que a energia vai ser dissipada, né? Vai ficar tudo sem energia, não vai mais ter coesão atômica, nada. D. A transferência de energia entre dois blocos termina quando esses ficam à mesma temperatura. Foi isso, né? Ah, não. É Não, não. parecida com a C, mas não é É. igual. A transferência de energia entre dois blocos termina quando eles ficam a mesma temperatura. Verdadeiro. Olha só, né? Essa C e essa D, eu acho que elas estão querendo fazer uma pegadinha na gente. Quando termina a transferência de energia entre os blocos, eles ficam à mesma temperatura. A transferência de energia entre os blocos termina quando esses ficam à mesma temperatura. Parece que está afirmando a mesma coisa, mas será que não tem uma pegadinha aí, cara? Quando termina a transferência de energia entre os dois blocos. É, eu acho que é aquela mais pra confundir, né? Ó, eu quero que tu lembre disso aqui, que você me respondeu certinho aquela hora. Quando dois corpos em contato através de uma rede condutora se encontram em equilíbrio térmico, há sempre alguma energia a ser transferida de um para outro, embora sua temperatura permaneça constante. Ah, e aí? Tá, mas o que que eu respondo o quê? Eu não entendi. O que eu quero que tu perceba é que ainda há transferência de energia, mesmo com a temperatura constante, percebe? Ainda a transferência de energia, desculpa, travou aqui. Mesmo com a temperatura constante, supostamente. Né? Então é Então, aquela coisa lá que aqui vai ter ainda alguma transferência de energia aqui na superfície onde rola o contato, né? Vai ter uma transferenciazinha de energia.
daquelas partículas mais quentes, ou mais rápidas, melhor dizendo, elas mais devagares, né? Sim. Apesar de que a temperatura é a mesma. Então sempre há transferência de energia, mas na prática fica a mesma coisa. A temperatura não, né? Fica a mesma coisa porque a temperatura não muda. Ok. Então tem que... fala pro teu professor te explicar melhor isso aqui, tá bom? Eu tô achando aqui meio safadinho essa afirmação aqui. Os dois blocos só ficam em equilíbrio térmico se a energia interna final for igual. E aí? Se a temperatura for igual. Aham. É isso aí. E aí? É falso essa, né? Falso, né? A energia interna não vai ser igual. A energia interna não vai ser igual, mas a temperatura vai ser. Sim. Perfeito. Pô, velho, tá bem demais. Pra quem disse que não tava entendendo os conceitos, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Só quero ver como começar as contas, né? Na hora que tiver que fazer as continhas de CM delta T, PV igual a NRT, tem um monte de fórmula barra pesada aí. E eu já vi eles cobrar bastante isso aí no exame. Porque envolve química também, às vezes, né? Nossa, química eu sou péssimo. Pois é, eu também. É isso aí.